Boa tarde, tudo bem? Eu sou Silvana Barbosa e você está no canal Aloxi. Hoje nós vamos falar sobre depressão. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha, divulga, dê sugestões, assim você vai estar contribuindo e nós vamos falar um pouco mais daquele assunto que mais te interessa. A minha formação, sou professora de História, sou pedagoga, sou mestra em Políticas Públicas e agora estou estudando Neuropsicopedagogia Clínica. Então vamos falar um pouquinho sobre a depressão, né? Eu quero estar trazendo dois aspectos. A depressão na escola, ligado ao aluno, e a depressão ligado ao professor ou ao funcionário da escola. Eu não sou especialista, então eu não sou psicóloga, né? Mas como professora a gente teve vários anos que a gente estuda a psicologia. Agora no curso que eu estou fazendo também a psicologia é algo bem forte. E muitas vezes eu observo que a depressão ela não é compreendida. A sociedade ela não entende a depressão. E não entende de fato no sentido do que ela é e como que ela se manifesta. Por que eu digo isso? Porque junto com a pessoa que tem a depressão existe muita culpa e existe muita condenação, né? Em que sentido que eu falo isso? Muitas pessoas fazem alguns comentários que fogem totalmente à ideia da pessoa estar doente, como se a depressão, né, ou alguma doença psicológica, ela fosse diferente de uma outro tipo de doença. É como se a pessoa tivesse controle sobre ela e não tem. Tanto não tem que ela é uma doença. Mas a sociedade muitas vezes cobra que as pessoas tenham um autocontrole sobre as suas atitudes. Só que se a pessoa está doente, né, ela não vai ter controle. Além do que, dentro da ideia da depressão, eu percebo, mas é uma percepção minha, né, de que a questão religiosa se mistura muito no tratamento da depressão. E de certa forma, dependendo como a pessoa que está junto encara, isso não vai contribuir. Seria mais ou menos o seguinte, né? A pessoa está com depressão e aí vem uma outra pessoa e fala: tenha força, tenha fé, que tudo isso vai passar, se esforce, faça o possível para conseguir sorrir, né? E não leva a pessoa ao médico, ou à terapia, ou alguma forma de contribuir. Então seria a mesma coisa que você quebrar a perna, alguém do seu lado falar: se esforce que a perna vai melhorar, tenha fé que a perna vai melhorar, mas não leva a pessoa ao hospital para colocar uma atadura, para colocar um gesso, para estar medicando aquela perna, né? Provavelmente, se a pessoa ficar quieta, a perna realmente vai fazer, né, a calcificação, mas ela precisa de um apoio, às vezes de remédio, às vezes ela precisa do apoio do gesso, mas se ela quebrou a perna, ninguém vai ter essa postura em relação a essa situação. E nas doenças psicológicas, a depressão, né, que é o ponto que eu estou colocando, muitas pessoas acabam levando isso desta forma e não contribui, né? Não vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, muito pelo contrário. E há vários níveis de depressão. Às vezes a pessoa tem um nível mais leve, que ela consegue até se recuperar sem o medicamento. Às vezes ela consegue sair de um quadro depressivo, mas às vezes a depressão ela está mais profunda, né? E a depressão ela também não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas, e mesmo em uma pessoa ela pode se manifestar em situações diferentes. Nós temos casos, por exemplo, de alunos que quando eles chegam na escola, o processo de depressão fica muito acentuado
E quando esse aluno está, por exemplo, numa recreação, está num shopping, o processo de depressão não é tão forte. E nós também temos o contrário. Nós temos pessoas que na escola não se manifesta como depressivo, mas em casa, aonde está o foco do seu problema, ela tem ali um problema sério de depressão. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por isso a importância do acompanhamento clínico, né? Ou do psiquiatra com medicamento, ou do psicólogo com intervenções de terapia. Então, isso é extremamente importante, porque cada caso é um caso. Algumas pessoas que esperam que a pessoa, quando esteja depressiva, ela fique só na cama o dia inteiro e pare de comer, e pare de beber, e pare de ter qualquer reação. Não é assim, né? A pessoa só vai chegar nesse estágio quando ela estiver assim, num estágio muito avançado, e pode ser que ela nunca chegue nesse estado e tenha até situações de depressão altíssima, podendo até cometer atos de suicídio sem chegar nesse nível, porque as pessoas não sabem o que passa na cabeça do outro. Não tem como você saber. Você só vai saber o que passa na cabeça do outro se o outro quiser dividir isso. E para ele dividir isso, eles têm que estar muito seguro, né? Uma terapia, ou com um psiquiatra, ou com um psicólogo, para que ele possa dividir e ele se sinta confortável em dividir, que não se transforme essa divisão numa culpa ou numa situação muito pior de estar carregando um estigma de que a pessoa está doente, né? E aí a gente ainda tem no meio da nossa sociedade pessoas que colocam que esse tipo de problema está ligado à loucura, e aí tem a questão do preconceito. Então são algumas coisas que ainda temos hoje, né, nas nossas escolas. Então a gente precisa avançar. Os professores precisam conhecer profundamente o que é essa, né, depressão, que é a doença do século. Então é a doença que mais cresceu nos últimos anos por conta até de toda a sociedade que nós vivemos, competitiva, consumista. Então ela veio com força. E agora, depois desse processo de pandemia, nós vamos ter aí um outro processo, que quando todos nós voltarmos para o convívio social da sala de aula, essas situações vão ter que ser muito bem discutidas e conversadas para que todos sejam acompanhados na sua saúde mental. Alunos, funcionários, professores. Então a saúde pública, com certeza, ela vai ter muito trabalho para estar trabalhando com toda a sociedade para que não aumente os casos de depressão ou de problemas mentais. Quem tem depressão tem algumas, vou colocar janelas, não seria esse o termo, mas eu vou usar. Algumas janelas de momentos que a pessoa está muito bem, né? E quando ela está bem, nos períodos de depressão, o que ela faz? Ela vai procurar relaxar, se divertir, fazer as coisas que ela gosta, né? E hoje nós temos as mídias sociais. E eu já vi muitas vezes, né, e que me deixou extremamente triste, todas as vezes que eu passei por isso eu questionei, algumas pessoas comentarem, às vezes pai de outro aluno ou alguém na escola: olha, aquela pessoa que está afastada por depressão está viajando e postou fotos maravilhosas. Olha o sorriso dela, veja se esse sorriso é o sorriso de alguém doente. Aí vem aquele mesmo questionamento: se eu quebrei o pé, tá com gesso, não tá doendo, eu não vou poder sorrir, eu vou ter que ficar ali na cama esperando aquele pé, o gesso tirar para que eu volte a sorrir. Então são preconceitos de pessoas que não entendem a doença, não entendem o processo de cura e não entendem que é muito importante que a pessoa esteja em lugares que a faça feliz, né? Que a faça sorrir, para que ela possa, quanto mais feliz ela se sentir, mais perto da cura ela vai estar. Então é extremamente positivo que a pessoa esteja feliz, mesmo que ela esteja afastada, né? Porque só vem aquele comentário: nossa, tá vendo? Ela já tá de férias e aqui a gente trabalhando e aquela pessoa já está na praia. Então são comentários de quem realmente desconhece toda a situação do que é uma
depressão, as pessoas não têm que ficar na cama prostrada, não, a pessoa tem que, né, procurar as coisas que a fazem felizes. E isso tanto para o professor, para o aluno, para a criança, para o adolescente, para o adulto. E a gente sabe que a depressão é alguma coisa que está lá, né, dentro da cabeça da pessoa, os pensamentos é ela com ela. Então, quanto mais a pessoa se sentir feliz, melhor é. Então, esses comentários, eles realmente não contribuem em nada. Então, é muito importante que nesses momentos as pessoas tenham empatia, né? O que é empatia? É se colocar no lugar da outra pessoa. Mas é muito difícil você se colocar na situação de depressão se você nunca teve a depressão, né? Então, como que eu vou conseguir ter empatia? Então, só existe um caminho: eu aprender, eu ler, eu estudar, eu entender a doença, eu entender como se manifesta a doença e eu entender como se manifesta também a cura. A gente tem um índice de que as pessoas que têm depressão, elas têm no primeiro momento, uma tendência familiar, né? Então, geralmente, a família tem mais do que uma pessoa com depressão na família, então é uma tendência genética. Porém, não é só isso, nós temos a sociedade, que é uma sociedade que cobra muito no dia a dia das pessoas, isso as transforma em pessoas que têm que dar resultados, têm que fazer aquilo que a sociedade cobra, e isso também as deprime, né? Então, quem não tem a tendência a ter depressão, ou quem não sente a vida, ou não sente a pressão da vida nesse sentido, não vai perceber. Mas ele pode, né, se colocar no lugar do outro a partir da situação que ele conhece. Assim como ele conhece N doenças, ele também pode estar conhecendo a depressão. Nós temos uma situação onde algumas crianças, por N situações, têm dificuldade de ficar no meio escolar, né? Eu já tive situações de crianças terem que mudar de sala de aula para não entrar em processo de depressão, porque a gente observou que ela naquela classe, por algum motivo, ela começa a ficar extremamente triste e aquela tristeza pode sim se transformar numa depressão. Então, em alguns momentos, você tem que estar retirando essa criança daquela classe e colocando em outra. Às vezes, para ficar perto de um amigo, às vezes, para ficar longe de alguma outra criança, né? Eu já tive casos de criança precisar ter que mudar de escola, voltar para uma escola antiga porque ela não conseguiu se adaptar àquela turma nova. E aí, quando ela volta para o ambiente antigo, foi como se ela tivesse uma magia, ela sarou. Por quê? Porque os pontos que estavam deflagrando o processo de tristeza dela foram sendo tirados. Então, a escola tem que ficar muito atenta, porque cada caso é um caso, né? É muito mais difícil para a pessoa na vida adulta fazer esse tipo de situação, mas se for necessário, se ela estiver num trabalho, num emprego que a deixa extremamente triste e ela não consegue encontrar nenhuma felicidade naquele local de trabalho, talvez seja caso sim de ela falar: eu não vou por aqui, eu tenho que mudar o meu caminho, eu tenho que encontrar as coisas que me trazem felicidade. Então, o caminho mais fácil para que a pessoa não fique deprimida é que ela encontre o caminho onde ela se sinta feliz, onde ela se sinta alegre, satisfeita, reconhecida. Então, na escola a gente precisa estar atento. Quando a gente, às vezes, coloca a criança numa determinada sala de aula, isso acontece muito no início do ano, às vezes os pais querem mudar a criança por conta de uma coisa ou de outra. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. Às vezes a resposta é tirar sim a criança daquela sala de aula, às vezes a resposta não é tirar a criança daquela sala de aula. Mas isso precisa ser muito bem entendido, conversado, discutido e encontrado a forma para que não se crie esses processos de depressão, que muitas vezes eles são tão ocultos, tão escondidos que nem a pessoa sabe o que ela está sentindo para que ela possa tratar, né? Então, o canal Alox traz hoje esse assunto para que você
Estude muito a respeito, porque com certeza daqui a alguns meses a gente vai estar voltando às salas de aula e esse assunto ele vai estar na ordem do dia para que a gente possa ter um retorno lá na frente, quando a gente voltar, muito mais saudável. E hoje, né, com certeza nós temos também processos de depressão, mesmo não estando dentro da sala de aula. Então fica a dica de que nós, profissionais, procuremos atividades físicas dentro de casa que nos dê alegria, que a gente possa conversar com as pessoas via internet, que a gente possa ter uma vida social ativa, mesmo estando cada um no seu canto. É importante para que a depressão não se instale, ok? Se você gostou do nosso vídeo, compartilha, deixa aqui embaixo o seu comentário. E amanhã nós vamos estar com alguma data comemorativa para que você possa trabalhar aí com os seus alunos durante a semana, ok? Então você está no canal Aloxi, até amanhã e tenham todos uma boa tarde. Até mais!